Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar na parte de ferramenta de busca, né? Mais especificamente, a gente vai trabalhar com a ferramenta de busca da Google. Isso porque existe também, embora vocês talvez nem tenham mexido, outros mecanismos de busca, como o Bing, o Yahoo. Alguns navegadores, eles colocam mais de uma opção de ferramenta de busca. A ideia, né, como você já bem conhece, é fornecer esses mecanismos de busca. Ele vai fornecer uma forma eficiente de localizar todos aqueles hiperlinks, aqueles sites dentro da internet. Então, ele já vai fornecer uma forma organizada, e o que a gente vai ver na aula aqui é como usar essa ferramenta de uma forma ainda melhor. Você já deve usar bastante, o próprio Google, para poder procurar as coisas. A gente vai ver aqui que existem coisas além do que você já conhece, provavelmente, para mexer. Então, regra geral, para a gente pesquisar no Google, a gente deve começar, a primeira dica é começar com o básico. Então a gente vai começar uma pesquisa simples, onde fica a rodoviária mais próxima. Então, adicionar algumas palavras descritivas, se necessário. Então, de forma básica. Se estiver procurando um lugar ou produto em um local específico, adicione um local. Um exemplo, quero padaria em Acopiara. Ou então, quero pizzaria que entrega madrugada. Eu não preciso fazer uma descrição tão detalhada do problema. Se eu colocar um texto muito grande, isso vai confundir o mecanismo de busca. Então, se eu colocar aqui com o básico, ele consegue retornar para vocês mais opções eficientes. Então, essa é a ideia, usar a forma básica para procurar. Eu posso também utilizar o mecanismo de voz, isso principalmente se eu estiver utilizando o meu smartphone. Então, eu falar aqui o OK Google, eu posso utilizar essa forma por voz. Também tem a opção, uma terceira dica também, é escolher as palavras com cuidado, Então, assim, tenta escolher aquelas palavras que têm a maior probabilidade de aparecer no site que você quer. Imagina que o site ele é um monte de livro. Então, esse livro é cheio de palavras. E se você quer acertar aquele livro, se você quer chegar naquele livro certo, o ideal é que você coloque a palavra que tem mais chance de ocorrer. Então, se você quer, no lugar de dizer minha cabeça dói, o melhor seria colocar dor de cabeça. Porque dor de cabeça, ele vai ter ocorrência, vai ter maior probabilidade de aparecer. Então, busquem coisas que vão aparecer em mais locais, que vai ser a ideia de colocar palavras com maior ocorrência, Dor de cabeça vai provavelmente aparecer em mais sites do que minha cabeça dói. Não se preocupe com as pequenas coisas, como por exemplo a ortografia, Você já deve ter percebido que o corretor ortográfico do Google ele usa automaticamente a grafia mais comum da palavra. Então, se você às vezes trocou um S, um cedilha, ele vai fazer essa correção. Assim como também letras maiúsculas. Se eu colocar essa palavra aqui, com The New York Times, é a mesma coisa que colocar letras minúsculas. Não tem que haver essa preocupação. Outra coisa também interessante que a gente tem no mecanismo de busca do Google algumas palavras, ele mostra uma resposta no resultado da pesquisa. Então, se você utilizar alguns termos, como por exemplo, tempo, ele vai pesquisar o clima para ver a previsão do tempo. Se eu colocar aqui clima Copiara, ele já vai retornar uma previsão do tempo naquele local. Então, se eu vir aqui, colocar clima Acopiara, ele já te mostra aqui uma aba diferente do tempo. Se você colocar dicionário em uma palavra, vamos botar aqui, por exemplo, dicionário computador, ele vai mostrar um dicionário aqui, o significado da palavra. Então, é a forma mais rápida de encontrar o significado de uma palavra. Bota a palavra dicionário do começo. Assim também, se você utilizar uma operação, se você multiplicar número, fazer uma divisão, ele já vai mostrar uma calculadora.
Então, se eu colocar 2 mais 45, ele já mostra uma calculadora com outras funções também. Conversão de unidade também, se eu fizer uma conversão, nesse caso aqui de moeda, 3 dólares em euros, ele já mostra uma calculadora de conversão. Inclusive para aquelas operações que a gente utilizou de converter binário, que tinha lá também, na verdade eram as unidades medidas, né, que tinha kilobyte, gigabyte, megabyte, ele já mostrava isso para você. Bastava colocar 100 megabytes para gigabyte, então ele já mostra isso para você. Se você colocar, por exemplo, o nome de um time, ele já vai mostrar informações como o jogo e outras coisas. Assim também, se colocar alguns fatos rápidos, né, como locais ou nome de filmes, ele vai mostrar uma seleção de coisas ali do lado. Então é uma forma também de resposta rápida que o Google oferece. Outra coisa importante quando vocês estiverem pesquisando é utilizar as abas, né? Talvez uma coisa um pouco simples, né, que a gente passa despercebido. Mas quando a gente pesquisa aqui na barra, solto, geralmente a gente coloca nas opções de todos, né? Tanto vai mostrar imagens, como vai mostrar principalmente notícias. Mas se vocês estiverem procurando apenas notícia, ou se vocês querem apenas imagens, ele vai focar nisso. Assim também, como se vocês estiverem procurando só um local e quiser ver no mapa, você pode utilizar o Maps ou vídeos. E também tem mais coisas ali para frente de configurações. Uma coisa bem legal, e isso aqui talvez ajude muito o trabalho de vocês, se vocês quiserem utilizar, existe uma diferença quando vocês querem encontrar uma palavra, uma frase exata. Né? Então, se vocês colocarem uma frase e colocar aspas, ele vai procurar essa frase exata dentro dos documentos. E aqui vocês vão conseguir ver a ocorrência. Ó. Por exemplo, se eu colocar essa frase aqui em cima e sem aspas, como o mecanismo de busca ele vai procurar boa parte da frase toda. Mas se não houver a frase toda, ele pode pegar um pedaço dessa frase, outro pedaço, então pode ser que não encontre necessariamente o que vocês querem. E isso faz com que ele pegue mais opções, mas em algumas opções ele não vai mostrar essa frase completa. Se vocês querem localizar exatamente aquela frase, os locais que tem exatamente aquela frase, é só colocar aspas no começo e a aspa dupla aqui no fim. Então existe uma diferença, ele já retorna menos valores, porque existem menos páginas com aquela frase exata. Né? Talvez outras páginas tenham faltando alguma palavra e não é interessante. Então se vocês estão também, eu utilizo muito esse recurso quando eu quero verificar se a expressão que eu estou usando em outro idioma, como por exemplo em inglês, eu quero verificar se aquela expressão em inglês é muito usual. Eu coloco em aspas duplas, coloco a expressão que eu quero de um jeito, coloco de outro que eu acho e vejo a quantidade de ocorrência, porque se ela aparece muito, pode indicar que aquela forma de escrever é mais adequada. Né? Então, é outra maneira de utilizar essa aspa duplas. Olhem aqui, por exemplo, ó, na seta, quando eu não coloquei a aspa dupla, usando simples, né? Ele vai pegando outros conteúdos que não necessariamente está nessa frase completa, né? Então vejam que é a diferença na setinha. E esse aqui não, ó, ele pega completo. A frase que ele vai retornar para você, os sites que ele retorna para você é que tem a frase exata, que está em aspas duplas. Uma coisa bem legal também que tem é essa forma de fazer a busca no Google que ele tem, que é bem eficiente, ó. Eu posso procurar em um site específico. Então, se eu quero digitar, eu quero procurar a palavra Google apenas no site da Canaltech. Eu posso colocar Google e ao utilizar essa palavra site, o site que eu quero, ele vai procurar todas as ocorrências de Google apenas no site do Canaltech. Então, se eu vim aqui, ó, vamos fazer um teste aqui, copiar. Uma coisa é colocar Google, né, solto. Ele vai procurar Google em vários locais, ó. Tem vários sites que falam do Google. Mas se eu quero procurar essa palavra,
Google site, eu quero procurar dentro daquele site específico, Canaltech. Canaltech.com.br. Vejam aqui, ó. E agora a pesquisa que ele retornou para mim foi apenas do site Canaltech, né? Então imagine, se vocês tiverem um site lá que vocês querem procurar um determinado conteúdo e não quer fazer uma busca em outros, né? Apenas nesse site. Aí vocês podem utilizar esse mecanismo, essa palavrinha aqui no começo. Vocês podem também utilizar pedir que ele encontre em sites relacionados. Então é só utilizar a palavra related. Podem também forçar que a palavra seja colocada, que ela apareça, se colocar um mais na frente. Da mesma forma que isso aqui é bem legal. Ó. Se eu colocar um menos na palavra, ela vai ser excluída. Por exemplo, se eu colocar a palavra cavalo de Troia, eu tenho uma ocorrência aqui de várias coisas. Eu até coloquei errado, né? Vejo que ele já me dá a dica. Uma delas é o quê? É o vídeo do Kevin. Só que eu não estou querendo saber sobre o vídeo do Kevin. Então eu faço aqui, ó, menos Kevin. Ele já vai cortar um monte de coisa para mim. Só que também existe o cavalo de Troia, que é sobre a Grécia Antiga. Então eu vou tirar menos Grécia. E agora, o que é que ele vai buscar? O que resta de cavalo de Troia, que é o vírus, né, do cavalo de Troia. Então essa é uma forma de você excluir. Isso ajuda muito, porque senão você teria que ir até lá embaixo e fazer uma navegação em várias abas. Então se eu colocasse o mais, ele obrigaria o termo a aparecer. Se eu colocasse o menos, ele tira o termo da busca. Isso é bem útil. Assim como as aspas é uma das coisas que eu uso muito. É para tirar ou colocar os termos. Eu posso também fazer variações da mesma frase. Posso colocar uma frase em aspas duplas, colocar a palavra or, como fosse lógica de programação, né? Que tem o ou. Eu posso dizer que eu vou fazer como fazer pesquisa no Google ou como pesquisar no Google. Então ele vai pesquisar isso ou isso. E o que ele achar primeiro, mas de forma exata, ele retorna para você. Ele permite também que você coloque um asterisco para ter um complemento, né? Esse asterisco aqui significa que vai ser cachorro quente com, e aqui vai ter algum complemento. Outra coisa bem legal, caso vocês queiram procurar conteúdos que tenha a palavra alguma coisa de Linux e seja um PDF, ou então seja um arquivo do PowerPoint, vocês podem colocar o tipo do arquivo, colocando File Type. Então se eu vim aqui colocar Linux File Type PDF, ele vai retornar para mim, ó, só os tipos de arquivos com PDF. Talvez essas funções sejam coisas novas aí para vocês, né? Pronto, ó, PDF, todos os arquivos que ele retorna para mim é no formato PDF. Tá diferente de encontrar uma página que pode ou não ter um PDF. É como se fosse procurar uma apostila, né? Ou um determinado tipo de material. Isso aqui é bem útil. Uma coisa também que vai ajudar muito vocês durante as buscas é a seguinte: quando vocês procuram uma coisa, existe várias fontes daquele conteúdo. Além de olhar esse endereço, né, que vai indicar se é uma fonte confiável ou não, né, que vai dizer o site onde vocês vão pegar, é provável que tenha mais de uma fonte confiável, que tem mais de um local que vocês queiram ler. Se vocês saírem clicando, segurando aqui o botão compra, ele vai abrindo várias abas, né? Então se eu colocasse aqui, por exemplo, cavalo, voltar aqui, cavalo de Troia, pronto.
Ele mostrou esse aqui do AVG, aí eu quero abrir. Eu vou fechar aqui as outras, ó, botão direito. Fechar as outras abas. Vou deixar só essa. E agora eu vou segurar o CTRL. Eu não vou sair daqui, porque eu dou uma lida aqui rápido no texto, parece que tem a ver com o conteúdo que eu quero. E para ganhar tempo, eu já vou parando aqui, clicando com o botão CTRL. Ou para quem está com o mouse, é só clicar no Scroll, aquela bolinha do meio do mouse, que vocês também vão conseguir abrir outras abas. Pronto, com isso, ó, eu consigo abrir aqui mais de uma aba, sem precisar, que é chato, ficar indo e voltando, né? É uma opção para vocês ganharem tempo. Bom, e por último, né, e talvez bem menos conhecido, vocês também podem pesquisar por imagem. Então vocês podem vir aqui no Google, quando clicar no Google, naquela página inicial, ele tem do lado aqui essa parte aqui de imagens, né? Quando a gente clica em imagens, ele tem essa opção da câmera. Então isso aqui permite que vocês façam uma busca utilizando uma URL, um endereço de imagem, ou vocês podem colocar até um arquivo. Então ele vai permitir que você selecione aqui um arquivo. Eu já tinha baixado anteriormente um arquivo de um cachorro. Esse cachorrinho. Só clicar aqui. Pronto. Então ele vai mostrar para vocês, ó, até identificou que foi um cachorro, né? Ele pegou uma semelhança aqui com a imagem e já mostra para vocês imagens semelhantes também. É um recurso visual que vocês vão ter de busca, né? Também em algumas situações pode ser interessante de utilizar. Bom, pessoal, essa parte de navegadores e mecanismo de busca foi isso, né? Espero que tenha também contribuído para vocês utilizarem isso aí também em outras aulas, né? Usem, explorem esse recurso da aspa dupla, bem legal, de pegar um termo fixo. Essa é a opção do menos. Isso vai permitir que vocês tenham maior rapidez de utilizar ainda, o Google já é rápido, né? Mas vocês vão ter ainda maior rapidez ao trabalhar com ele. Porque isso é um mecanismo que a própria Google fornece de busca. Ok? Até a próxima aula.